Olá pessoal, tudo beleza? Meu nome é Daniel Amaral, eu sou arquiteto de soluções, atuo na área de TI há cerca de 15 anos e como arquiteto de soluções desde 2018, tá? Já passei por vários projetos e várias empresas nesse cargo e hoje vou dar uma visão geral aqui de qual é o papel e quais são as skills necessárias para trabalhar na área de arquitetura de soluções. Show? Bora lá então. Vamos lá, né? Quais são as disciplinas? O que precisa conhecer? Quais são as habilidades? Quais são as soft skills e as hard skills necessárias para desempenhar essa função hoje em dia? Um ponto importante, pessoal, aqui é meu ponto de vista, com base na minha experiência e de mais algumas pessoas com quem eu venho interagindo aí no decorrer dos anos, tá? Com base em alguns projetos, algumas empresas diferentes. Então, bora lá. Eu criei um acrônimo aqui, né? A gente tem acrônimo para tudo. Eu inventei de criar um também. Chamei de NPSI e nessa ordem são as prioridades que eu vejo, né? De requisitos para atuar na área de arquitetura e soluções. Negócio, pessoas, software e infraestrutura. Aí eu vou falar como essas skills são utilizadas no dia a dia. Show? Primeiramente, eu vou falar sobre negócio. Para atuar na área de arquitetura e soluções, você precisa conhecer do negócio. Se você ainda não conhece, você precisa aprender sobre ele, você precisa estudar sobre o negócio com o qual você está interagindo, tá? Quem atua como arquiteto de soluções precisa resolver problemas de negócio usando muitas vezes tecnologias diversificadas. Então, mas o ponto é, existem milhões de possibilidades de soluções para um mesmo problema. Certo? Você pode ter dúvida quanto às soluções que vão ser utilizadas, a melhor solução a ser utilizada. Mas uma coisa que você não pode ter é dúvida quanto ao problema a ser resolvido. Maravilha? Vou dar um foco aqui. Você pode ter dúvida quanto à solução a ser utilizada. Tem diversas variáveis a serem consideradas. Prazo, orçamento, tecnologias, skills do time. Mas você não pode ter dúvida quanto ao problema a ser resolvido, tá? Dúvida quanto às soluções? Beleza. Dúvida quanto ao problema a ser resolvido? Ruim. Vamos lá. E como você evita ter dúvida quanto ao problema a ser resolvido? Mergulhando no problema. Mergulhando primeiramente no negócio. De que negócio eu estou falando, né? Eu estou falando de seguros, estou falando de segmento financeiro, estou falando de indústrias aqui, né? Dentro dessas indústrias tem várias subdivisões. Estou falando de agronegócio, estou falando de varejo. Bom, eu tenho que entender, eu tenho que procurar entender sobre essa indústria e quando eu estou falando de uma solução num nicho específico dentro dessa indústria, eu tenho que conhecer aquele cenário. Tenho que conhecer qual é o problema, quem são as pessoas que trabalham, quem são as pessoas que estão sendo prejudicadas pelo cenário atual, como as coisas funcionam no momento, né? É o as-is. Entender de fato como é o as-is e quais são os pontos de dor que ele gera para assim desenhar, propor soluções para um to-be, né? Como as coisas podem ficar com uma proposta de solução a ser levantada. Mas para tudo isso, entender do negócio é mega importante, tá? Não precisa fazer uma faculdade sobre... Em alguns casos eu até recomendo, tá? Muitas vezes eu fui procurar conhecimento especializado ali para entender e fazer uma imersão, né, naquele business lá que era algo novo para mim. Show? Então, estudar sobre o negócio, fazer a imersão, debater sobre o negócio no idioma do pessoal de negócio, tá? Não adianta você falar em tecniquez aqui com o pessoal do varejo. Você tem que conhecer os termos, entender qual é o problema e explicar isso para qualquer pessoa, seja da área de negócio, seja da área de gestão ou seja da área técnica. Maravilha? Próximo pilar aqui, pessoas. Você vai interagir com pessoas constantemente, ininterruptamente, seja da área de negócio, do pessoal afetado pelo problema ou das pessoas que vão compor o time que vai solucionar aquele problema. Maravilha? Você precisa ouvir essas pessoas, ouvir bastante. Você não só fala, você ouve e você empatiza com essas pessoas, se põe no lugar delas. Principalmente quem está no dia a dia e sofrendo ali com as dores do as-is, a forma como o problema está sendo resolvido no momento. Maravilha? Ouvir, empatizar, respeitar. Às vezes você vai ter os seus pontos de vista e eles vão ser
rejeitados. E você tem que respeitar esse ponto de vista, questionar, debater, mas às vezes simplesmente você não pode seguir na linha do que você está propondo. Então tem que ter uma relação de respeito aí entre todas as pessoas envolvidas nesse processo. Você vai vender a sua solução, tá? Muitas vezes a pessoa não vai aceitar de bate-pronto o que você está propondo. Você tem que vender, deixar claro quais são os pontos, os benefícios, o porquê você entende que aquela é a melhor solução para aquele problema, certo? Você vai precisar liderar. É um ponto importante para que aquela coisa, né, que você está propondo como solução saia do papel, saia das caixinhas lá, saia do Draw.io, você vai precisar atuar com vários times de infra, de segurança, de negócio, de desenvolvimento e até que aquilo gere algo que gere a construção de uma solução e ela seja implantada e agregue valor para o negócio. Maravilha? Você vai precisar apresentar o que você está pensando, você vai precisar deixar claro o que está na sua cabeça, como o que você raciocinou como melhor solução e por quê. Você vai precisar fazer provocações, constantemente você vai precisar fazer provocações quanto ao modo atual, como as coisas funcionam. Muitas vezes você vai fazer uma provocação, por que isso funciona desse jeito? Em alguns cenários você vai ter uma razão racional do porquê funciona daquele jeito ou porquê existe aquela limitação. Em outros cenários você vai cavar e chegar na conclusão de que as coisas estão sendo feitas de determinada forma simplesmente porque sempre foram feitas daquele jeito, mas não tem um racional em cima disso. Então provocar é importante. Não esquecer que provocações com respeito, empatia e ouvir. Show? Defender seu ponto de vista, para isso você vai ter que desenhar a sua proposta, deixar claro por que você acha que o componente A é o mais interessante, por que você acha que investir em determinada tecnologia é importante, por que você acha que mudar a forma como determinadas ações são realizadas são importantes. Então você vai ter que ter um racional. Show? Do porquê. E comemorar. Esse ponto é importante também, tá? Às vezes a gente deixa isso de lado. São vários projetos. Isso aqui envolve uma jornada bem grande, né? Desenhar, construir, implantar uma solução. Então tem que ter os momentos de comemoração. Maravilha até aqui? Voltando aqui, deixa eu dar um zoom aqui na minha pessoa de novo. Bom, falamos um pouquinho sobre soft skills necessários da pessoa que atua com arquitetura de soluções, mas também existem os hard skills, e vamos pôr aí alguns pontos que são um pouco polêmicos. Maravilha? Por que polêmicos? Porque variam a demanda dessas skills, o balanceamento dessas soft skills e hard skills varia de empresa para empresa. Como eu comentei lá atrás, estou colocando muito o meu ponto de vista e o que eu venho vivenciando aí nos últimos anos. Maravilha? Ponto polêmico. Para mim, o arquiteto de soluções tem que conhecer de software. Tem que ter tido experiência. Se não teve até então, tem que procurar ter, tem que correr atrás para ter. Você dificilmente vai interagir com as pessoas mais técnicas se você não tiver uma visão clara ali de como as coisas funcionam. Para você não propor soluções abobrinha, tá? Que funcionam no diagrama, no PowerPoint, mas de fato não rodam. Show? Então, estudar sobre software, desenvolver software, para mim é primordial, tá? Tem que saber desenvolver software. Você não vai fazer isso no dia a dia, mas você tem que conhecer as nuances ali do desenvolvimento de software. Você tem que criar alguma coisa, publicar ou já ter publicado, refatorar o seu código. Isso é muito importante no dia a dia do desenvolvedor e você ter essa visibilidade é muito importante para propor, porque às vezes alguma solução vai envolver uma melhoria de performance. Não vai ser só um conjunto de novos componentes. Às vezes você vai criar uma solução do zero, às vezes você vai propor algumas melhorias. Ter essa visão prática, tá? Ter essa prática com o desenvolvimento de software vai ajudar muito, muito, muito. Maravilha? E arquitetar software. O arquiteto de soluções não é um arquiteto de software. Porém, ter visão sobre estratégias de design de software, design patterns é muito importante aí, ajuda bastante, colabora bastante. Muitas vezes eu me peguei fazendo design de soluções que eram baseados em em padrões de projeto, em padrões comuns para orientação a objeto, alta coesão, baixo acoplamento. Você consegue usar bastante isso aí quando você está arquitetando soluções.
principalmente falando de soluções de microserviços. Então ajuda muito, tá? Enriquece bastante aí o teu leque de possibilidades, ter visão quanto ao desenvolvimento de software. Para mim, é imprescindível para a pessoa que está arquitetando soluções. Maravilha? Mais um ponto polêmico, infraestrutura. Quem atua com arquitetura de soluções precisa conhecer de infraestrutura? No meu ponto de vista, precisa. Quando eu comecei, eu não tinha muita visibilidade de infraestrutura, mais de software, menos infra, e precisei correr atrás. E faz parte, tá? Não digo que você tem que ter ter vivenciado isso. Se você teve, ótimo. Se não, corre atrás. Principalmente quando a gente fala de cloud hoje, é mais fácil criar uma base sólida de conhecimento de infraestrutura, tá? Mas para mim, mais um ponto polêmico baseado na minha experiência. Quem atua com arquitetura de soluções precisa conhecer de infraestrutura. On-premises, cloud, principalmente cloud. Inclusive um ponto extra, todo mundo que trabalha com tecnologia deveria conhecer de cloud. No nível mais técnico, no nível mais high level, mas tem que ter um conhecimento de cloud, tá? Meu ponto de vista. E quem atua com arquitetura de soluções vai ter que trabalhar com infraestrutura, vai ter que discutir com o time de infra, vai ter que discutir sobre qual componente de infraestrutura melhor vai executar a sua proposta de solução, se vai ser servidores, se vai ser uma solução serverless, se vai ser um cluster de Kubernetes. Então, ter conhecimento disso é muito importante. É fácil hoje, é bem mais fácil hoje você ter acesso e conseguir praticar, mas tem que correr atrás, tem que estudar constantemente, tá? Inclusive, esse é um ponto muito importante. Você viu que tem estudar aqui em infra, em software, em negócio. Não tem em pessoas, mas vale a pena também, tá? Relações interpessoais aqui é muito importante. Você tem que estudar constantemente, tá? Faz parte do dia a dia de quem atua com arquitetura de soluções, tá? Estudar para aprimorar constantemente, faz parte. Se você não, vamos pôr assim, é um requisito obrigatório. Sempre meu ponto de vista, né? Mas você manter uma disciplina de estudar constantemente sobre tópicos diversos, tá? Correlacionados ao negócio, pessoas, software e infraestrutura, os 4 pilares. Maravilha? É isso aí, essa é uma visão geral dos pilares que compõem aí a disciplina de arquitetura de soluções. Obrigado e valeu!